Como vão, Raverins? Começando aqui a nossa semana com a nossa porção de Bear. Já vamos saber o que é Bear, tá? Então, sem mais delongas, essa paraxá, ela é muito interessante, como todas as demais, tá? Mas tem aqui duas leis muito interessantes para nós observarmos aqui nessa leitura, tá? Então, no capítulo 25 aqui, no verso 1 do livro de Levítico, tá? De vai entrar em hebraico, tá assim, ó. Vai da Ber Hashem el Moshe. Falou Deus a Moisés. Bear Sinai Lemor. No monte Sinai, dizendo-lhe: Dabel el Bene Israel. Fale aos filhos de Israel. Ve amarta alechem. E dirás a eles: que tavo o que quando vocês vierdes, né? Quando vocês virdes el Haaretz, a terra, Asher Anohi, que eu, né, que no caso eu Anohi, ou seja, Deus falando que eu, Deus, noten lahen, que eu dou a vocês, Veshavita Haaretz Shabbat la Hashem. Veshavita, ou seja, Veshavita Haaretz, a terra terá que descansar, a terra vai descansar, Shabbat la Hashem, um sábado para Deus, tá? Então, esse primeiro versículo já fala que aos pés do monte, tá? Ali, Be'ar Sinai, no monte Sinai, tá? Deus falou para Moisés, para ele ali, para falar para os filhos de Israel. Vamos analisar aqui, porque é o seguinte, nós temos um assunto interessante. Porventura, Deus já não tinha falado das leis? Né? Nós já vimos aqui toda a questão, teve a questão do mexicano, Deus já não poderia, então Deus continuou falando ainda. Vamos analisar o versículo de Rashi aqui para a gente só dar uma pitada sobre esse assunto. Fala assim, ó, Rashi, qual a ligação existente entre o assunto de Shemitah e o Monte Sinai? É uma pergunta. Não foram todos os mandamentos ditos no Sinai? Isso nos ensina que assim como a relação da Shemitah, tá? Cujos princípios gerais e detalhes particulares foram dados no Sinai, da mesma forma, todos os outros mandamentos da Torá, seus princípios gerais e seus detalhes particulares foram dados no Sinai. Assim, ensinado em Torá Kohanim, tá? Então, o Urash ele fala assim, tá? Porventura, já não teria sido dado também no Sinai os outros mandamentos? Porventura, então, aqui, Deus só está falando que também as leis de Shemitah, que é o ano do descanso aqui da terra, também foram dadas no Sinai. Tá? Parece-me que a explicação é a seguinte. Nas planícies de Moab, Moshe reiterou a maioria das leis da Torá aos filhos de Israel, tá? Antes da sua entrada na terra de Israel. Então, esta revisão compreende a maior parte do livro de Devarim, que nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Ou seja, lá você está falando, então parece que nas planícies de Moab, um pouquinho antes deles adentrarem, Moshe reiterou essas leis novamente ao povo antes que eles adentrassem a terra ali de Canaã. Agora, uma vez que não encontramos que as leis de Shemitah também tenham sido retiradas em Devarim, né? Em Devarim, podemos deduzir que os seus princípios gerais, seus detalhes particulares e explicações foram todos ditos no Sinai. Então, ou seja, como nós não encontramos essa questão lá, nós teremos que entender aqui que elas foram dadas aqui a Moisés ainda no Monte Sinai, todos os detalhes dessa lei dessa Shemitah, tá? Aí ele fala assim, ó, a Torá diz isso para nos ensinar que também, que tal como no caso da Shemitah, cada mandamento transmitido a Moisés veio do Sinai. Não somente seus princípios gerais, como também suas particularidades foram repetidas e revisadas no livro de Deuteronômio Devarim, nas planícies de Moab, mas não foram originalmente dadas lá, e sim no Sinai. Ou seja, quando o Deuteronômio, que ele recapitula todas as leis, né, e vem novamente, posteriormente, ou não falar da questão da Shemitah, Rashi ele comenta aqui que quando a Torá começa aqui, quando o nosso capítulo começa, né, no Ber Sinai, ou seja, foi falar no Sinai, quer dizer que todas as leis foram dadas no Sinai. Tá? A Hassidut, ela nos explica aqui algo interessante. Os nossos mestres nos falam que o Monte Sinai ele é o menor de todos os montes que tinham ali. Então você para entender. Se ele era o menor monte, por que Deus
pegou e deu a Torá? Justamente para nos ensinar em relação à humildade. Tá? Era o menor monte. Existiam montes maiores. E fala que Deus desceu no Monte Sinai. Então, todo o processo nós recebemos as instruções de Deus, as Torotes de Deus, as leis de Deus, as instruções, né? As mishpats, as leis civis ali, né? As ruká, todas as leis. Parte do princípio que nós devemos ser humildes e estar prontos para recebê-las, tá? Assim como o Monte Sinai fez. Não que isso não quer dizer que todo o processo de elevação, né, nos é dado. Nós também devemos saber que todo esse processo que nós começamos a aprender a Torá. Nós já começamos a aprender um pouquinho da Halahá. Aí vamos começar a entender um pouquinho de Talmud, um pouquinho de Midrash. Isso vai te levando. Mas isso não deve fazer você esquecer da onde ela foi entregue. No Monte Sinai, que era um monte mais baixo que tinha ali naquela geração. Então, lembra-te da onde foi lhe dada a Torá. E da onde parte a tua humildade. Não te deixes elevares. Tá? Essa é só uma explicação da Hassidut aqui. Vamos dar continuidade aqui, ó. O verso 3 nos diz assim: vocês semearão seus campos por 6 anos, e por 6 anos podarão suas videiras e cefarão suas safras. Então, durante 6 anos, vocês poderão fazer tudo, vocês podem vidimar o campo, vocês podem ceifar suas safras e por assim diante. Versículo 4. Mas no 7º ano, a terra deve descansar por completo. Então, a terra ela deve cessar, ela deve descansar. É um Shabat para Deus. Né? Shabat la Hashem. Vocês não podem semear seus campos, nem podar suas videiras. Então, aqui, a questão da Shemitah, o ano de descanso da terra aqui, é você não trabalhar a terra. Você não vai arar, você não vai semear a terra, você não vai vidimar. Você vai deixar a terra descansar. Tá? Vamos continuar aqui. Não ceife as safras, que crescem por si próprias. Não vidime as uvas em suas videiras, não podadas, uma vez que é um ano de descanso para a terra. Ou seja, você não deve trabalhar nem as frutas, nem as que estão nas árvores. Você não deve podar, você não deve vidimar elas. Deixa o ano ali, ela descansar. Tá? O Shabat da terra será para vocês comerem, para você, seu escravo, escrava, para seu empregado e para o residente que vive com você. Tá? A Irache ele fala o seguinte aqui: apesar de eu lhe ter proibido os produtos de Shemitah, eu não proibi de comer ou obter proveito deles, desde que você não os trate como se fosse o seu proprietário. Pelo contrário, todo mundo é considerado igual, escravos, trabalhadores, contratados e residentes. Então, o Urash ele vem nos explica aqui que Deus não está proibindo você de comer. Ele está proibindo de você ter ela como dono. Tá? Por isso que o versículo fala, é um Shabat da terra para vocês. É um descanso, ou seja, todo mundo pode participar. Comer para você. Seu escravo, seu empregado. Tá? Irash continua. Shabat da terra será para vocês comerem. Você pode comer do que você trata como sem dono. Tá? Abandonado. Shavut, né? A palavra hebraica aqui, shavut. Mas você não pode comer do que está sendo guardado. Tá? Então, o Rashi ele fala que você pode comer e tratar como se não fosse dono. Tá? Mas você não pode comer do que está sendo guardado. Ou seja, o que está guardado é teu. Então, você não deve comer, porque é propriedade. E a ideia da Shemitah do ano aqui é justamente a liberdade, é justamente um ano de descanso, ou seja, todos têm direito de comer o que ficou lá no campo, o que ficou nas árvores. Então, a questão aqui é você tirar essa ideia de você ser o proprietário, tá? Hadash ele comenta aqui, né, justamente para você, seu escravo e escrava. Uma vez que a Torá diz, e os pobres do seu povo comerão, tá? Como diz lá em Êxodo 23, no versículo 11, poderia-se cogitar que o produto do ano da Shemitah estaria proibido de ser comido por pessoas ricas. Mas não é o caso.
Para esclarecer essa questão, a Torá diz aqui, para você, para seu escravo, escravo, ou seja, os proprietários ricos, os escravos, homens, mulheres, foram incluídos aqui para lhe permitir o consumo. Então, ou seja, não é só, está proibido para o rico, não. Todos podem comer. Por isso a Torá fala do patrão, do escravo, da escrava, das servas e servos. Todos devem usufruir. Aí nós temos aqui o versículo 7 que diz assim, ó, toda produção pode ser comida pelos animais domésticos e pelos animais silvestres, que seriam os animais do campo, que estão em sua terra. Aí eu acho que ele faz uma pergunta interessante aqui. Se os animais do campo ele podem comer, quanto mais os animais domésticos, não é? E aqui tem uma questão interessante. Ele fala assim, então assim, a Torá compara o animal doméstico ao animal silvestre, ao animal do campo. Enquanto os animais silvestres dispuserem de certo tipo de alimento, que está no campo, né? Que se encontra no campo, você pode alimentar os seus animais domésticos também, tá? Que estão em sua casa. No entanto, quando esse alimento for consumido pelos animais do campo, você deve remover o que tinha armazenado em sua casa para os seus animais domésticos e tornar esta comida disponível para todos. Então, acabou do campo, os animais também. Então, os animais domésticos que estão em casa, você deve pegar aquele alimento que estava lá e disponibilizar para todos. É como eu disse, a ideia aqui é não ter dono. Então, acaba-se todos disponibilizando. Por isso, Deus fala os animais domésticos e os animais selvagens do campo. Tá? Todos têm esse direito. Vocês contarão 7 anos sabáticos. Isto é, 7 anos, 7 vezes. O período de 7 ciclos sabáticos será assim de 49 anos. Então, você vai contar 7 vezes 7 anos. Vai dar um total de 49 anos. O que vai acontecer? Vocês anunciarão com o toque do chofar no 7º mês, no dia 10, no dia da expiação, vocês tocarão o chofar por toda a sua terra. Aí vem uma pergunta também aqui interessante. Por que a Torá ela fala justamente no dia 10? Não sabemos que no dia 10 é o dia da expiação, é o dia de Yom Kippur? Então por que ele fala que também tem que tocar o shofar por toda a sua terra? Rashi também aqui vem e nos explica interessante. Fala assim, ó. Beyom HaKippurim, né, no dia da expiação. Mas se o versículo diz, o dia da expiação, já não se saberia que isso ocorre no dia 10, como nós falamos, no dia 10 de Tisrei? Então por que a Torá precisa dizer no mês 10, né? Rashi fala, no entanto, o motivo é para nos ensinar o seguinte, a obrigação de tocar o shofar no 10º dia do mês prevalece sobre a proibição de soar o shofar no dia de Shabat, por toda a sua terra. Então, entendam bem, na terra de Israel, né, toque do shofar, ele sobrepõe a questão do sábado. Tá? Por quê? Porque diz Kol Haaretz, toda a terra. Então, em todo lugar tem que ser ouvido o som do shofar. Tá? Por isso ele fala que justamente no dia 10 do mês, assim como Yom Kippur também tinha que se fazer ser ouvido, o shofar também. Vamos continuar aqui. Enquanto a obrigação de fazer soar o shofar e Rosh Hashanah não se sobrepõe à proibição de soar o Shabat soar o shofar no dia de Shabat, exceto no local do tribunal onde essa proibição não se aplica, ou seja, já na questão, se cair no Shabat, o Rosh Hashanah, que é o ano novo, que era no dia 1º de Tisrei, é tocado simplesmente na sinagoga, não em toda a terra. Não tem essa obrigação de se sobrepor todos, ou seja, simplesmente no local específico. É por isso que a Torá ela vem aqui, segundo Rashi, e explica que tem que ser suado também aqui no dia 10 de Tisrei. Por isso que ela explica a questão do dia 10 aqui de Tisrei, tá? Por toda a terra tem que se fazer soar o shofar, tá? Essa lei não é mais cumprida hoje, a questão do Yuvel, que é o jubileu, tá? Mas sim o da Shemitah ainda tem essa questão, tá bom? Só nós analisarmos direitinho posteriormente. Vamos lá. E santificarão o 50º ano, declarando a liberdade por toda a terra para todos que vivem nela. Este é chamado de Yuvel, jubileu, para vocês. Cada pessoa deve retornar à sua terra de herança ancestral e cada pessoa deve retornar para a sua família. Então aqui fica bem claro. 50º ano, 49 anos. 50º é o ano de jubileu. Se toca esse shofar,
toda que é declarada liberdade por toda a terra de Israel e todos que vivem nela. Esse é chamado, né, de jubileu. Cada pessoa deve retornar à sua terra, à sua herança. E Rashi ele comenta assim: para os escravos, seja um escravo que escolheu permanecer com seu mestre, mesmo depois de lhe ter sido permitido recuperar sua liberdade no final de 6 anos, e que, portanto, teve a sua orelha perfurada. Lembra que nós comentamos aqui, aquele escravo que gostaria de permanecer ainda com seu dono, ele furava no batente da porta sua orelha para dizer que ele era um servo permanente ali, tá? Um escravo que o período de 6 anos, desde que tenha sido vendido, ainda não decorreu, ou seja, que qualquer um, mesmo que não tenha decorrido esses 6 anos, que no sétimo era o Shemitah, né, ele também poderia ainda ser liberto. Já o Rabi Yehudá, ele fala assim: o que significa esse termo liberdade, deror? Assim como alguém que habita, que no hebraico é kimida ir, é uma residência, Beit Dairá, ou seja, que mora onde desejar e não está sob o domínio dos outros. Então, a liberdade é que ele faz um jogo de palavras aqui no hebraico, justamente que a liberdade é onde você tem a liberdade de estar dentro ali, no caso, né, sob o seu domínio, sobre a residência. Então, essa é a liberdade do escravo, tá? A questão do jubileu, ela distingue de todos os outros anos, dispondo de um nome específico para si. Qual é esse nome? É chamado de Olvela, que significa que era o chifre daquele carneiro, tá? Que é tocado. Tem um profundo aqui na Hassidut, na Kabbalah, mas eu não vou adentrar isso daqui, tá? Vamos passar aqui. Esse é o jubileu, o 50º ano que será para vocês. Não semeiem, nem ceifem as safras, não vidimem as uvas de videiras, porque é no jubileu, ele será sagrado para vocês, dos campos vocês comerão o produto. Nesse ano, no jubileu, a pessoa deverá retornar à sua propriedade hereditária. E aqui nós terminamos a primeira parte da nossa porção. Então, fica bem claro que no final aqui, desse último versículo, ele está falando que no ano do jubileu, no 50º ano, também as mesmas leis são aplicadas da lei da Shemitah, que é do ano de descanso, no 7º ano, tá? E aqui nós terminamos a nossa primeira parte da porção. Amigos, não vamos nos estender, espero que tenha ficado bem clara essa questão aqui, tá? Então, você que está chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo. Você que já está nos acompanhando, muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Você que é novo, por favor, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo se você achou que ele é relevante para você e relevante para mais pessoas, tá? E mais uma vez, desde já, Bekol Tov, tudo de bom. Hatzlahá, sucesso na vida de vocês, tá? Um Todarabá, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo, na segunda parte da porção de Be'ar, tá? E, mais uma vez, amigos, que Mashiach não, que Mashiach se revele ainda hoje, que possamos estar com ele em Jerusalém. Se não, estaremos aqui amanhã novamente com a segunda parte da nossa porção de Be'ar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Bekol Tov, tudo de bom, sucesso para todos e Lehi Traut. Nos vemos depois. Tchau, tchau, fique com Deus.